Ai, ai. Desculpa. Pessoal, vamos aqui fazer o nosso curso finais, continuar aqui, fazer uma aula, um tema mais específico, porém uma ideia criativa, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas, tá? Aqui nós vamos trabalhar com duas peças brancas e uma dama contra uma peça preta e uma dama. O que a gente vai trabalhar aqui? A ideia principal é que essa peça a gente tem que entender nesse tema. C7 é uma peça que está voando no final. Enquanto... Rapaz, essa gripe tá acabando comigo, perdão. Ai, vamos lá. Esse passou, hein? Ela tá voando, essa peça de C7. Então, as peças brancas estão nas bordas, estão defendidas, né? Então a gente tem que manobrar. Só que a dama preta, ela tá com uma ideia. O que é a ideia dela? Jogar em B8 e entregar e fazer uma troca. Se ele conseguir fazer isso, ele empata o jogo e a gente quer ganhar. A gente tem que proibir isso. E qual que é a ideia que a gente tem para proibir? O Titanos. Vocês lembram do Titanos? A gente vai deixar opção para ele. Ó. A gente joga H8 propositalmente em B2. Veja que se a gente fizer duas damas, com as duas damas a gente manobra para passar essa peça de A5 ou até ganhar essa peça de C7 antes. Então vamos lá. Ele vai jogar para o plano dele de fazer a troca. E a gente não pode jogar em D4. Só para mostrar, se eu jogo em D4 ele entrega. Eu não posso tomar com A5 que eu perco. Eu tenho que tomar com D4 e ele vem para o carreirão. Empata o jogo. Vou voltar. O que a gente vai fazer? H6, G7. Pronto. Eu proibi ele de fazer a troca. Perceberam? Se ele faz a troca, eu tomo. Aí ele toma. Aí tem que escolher onde ele quer perder. Porque se ele toma em H8, eu estico para 1. Se ele toma para 1, eu estico em H8. É um teminha que acontece em jogos de pessoas até avançadas, que jogam jogadores fortes. Eu já vi pessoa perder no Titanos, tá? Inclusive recentemente, um amigo meu aí. Abraço, Zé. Então, aqui ele está proibido. Então, o que aconteceria aqui nessa posição? Vamos supor que ele anda para D6. Aí eu posso montar e ganhar essa peça. A gente manobra, passa a peça de A5 e ganha o jogo. No pé de galinha, certo? Ou forçada, né? Como vocês preferirem. Então ele não pode, ele teria que voltar a dama. E aí a gente vai fazer a dama. A gente pode fazer a dama direto em F8, que já proíbe qualquer avanço, qualquer situação. Ou a gente pode fazer a dama agora em H8, porque se ele joga em D6, a gente já monta em B2. E qualquer coisa a gente já está montando nessa peça aqui, de C7. Então, assim, a gente cria um subterfúgio. Mas vamos supor que ele volte para lá para tentar a troca. Agora sim eu posso defender. Porque agora eu tenho duas damas na grande diagonal. Se ele entregar, eu vou tomar com a dama do carreirão. E aí, ele não toma o carreirão. Vou voltar. Se ele joga em A7, aí eu posso jogar em G1. A dama está morta. Então ele teria que voltar de novo. Aí eu poderia manobrar de alguma forma. Talvez voltando lá mesmo. Ou pressionando a peça primeiro. Olha lá, essa peça vai cair. Ele joga. Aí eu poderia dar um tempo. Que a peça está caindo para cá ou para cá está perdendo. Se ele sai com a dama, eu monto lá de novo. Então a peça cai. Que ela está voando. Então a gente tem que aprender a pressionar essas peças. Então isso é uma ideia. A peça, vou voltar desde o começo. A gente entender na posição que a peça de C7 está voando. Então no final de jogo, dependendo, as peças voando não são uma boa opção. Peça na borda estão defendidas. Bem no finalzinho de jogo, tá? Deixa eu tomar uma água. Então a ideia aqui, pra gente seguir o próximo exercício, é essa ideia do Titanos, tá? Então, é uma ideia criativa. Você resolve o problema dele fazer essa troca, certo? Então vamos pro próximo.
Aqui nós temos branca em C5, D6, pretas em A7. A dama branca está em B6 e a preta está em E1, a dama preta. Eu acho que o outro exercício eu não cantei as pedras, né? Eu vou cantar as pedras. Brancas em A5, H6 e a dama em H8. A preta está em C7 e a dama preta está em A7. Agora, vamos para o próximo. É porque... Enfim. Então, essa peça aqui eu cantei, ó. C5, D6 e dama em B6. Preta em A7 e dama em E1, tá? O que nós estamos percebendo nessa posição? Posição de final de jogo. Aconteceu de cair aqui. E ele tá vindo na grande diagonal. O que mais que tá acontecendo aqui? A diagonal tá livre. E ele tem um cotovelo para tirar. Veja que se ele entregasse aqui, ó, ele tomava duas. Vocês percebem isso? Então, ele tá tendo esse cotovelo para tirar. Ele tá tendo a grande diagonal para ocupar. Ele tá tendo montada em A5, montada em G3 e fuga para F2 ou fuga para H4. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma dama, a gente tem duas peças. A gente tem que passar essas peças para tentar ganhar. E a gente tem que passar de um jeito que proíba as outras coisas. Então, o lance é das brancas. Ele está pressionando essas peças. O lance que a gente vai fazer é E7. Por que E7? E7 proíbe a grande diagonal. Perceberam? Ele vem para a grande diagonal, a gente joga C5, D6. Ele toma com A7 e D6 toma 2. Então vou voltar. Então a gente já proibiu o ataque de C3, a ocupação da grande diagonal. E a gente já está proibindo também a montada em A5, que a gente vai fazer dama em D8. Então ele não pode montar. Ele não tem mais o cotovelo para tirar. Ele não pode jogar em F2, que a gente mata com B6 A5. Então a gente criou uma ideia de que ou ele vem para D2, ou ele vem para G3, ou ele vem para H4. De qualquer forma, se ele vier para H4, que é o menos provável, eu acredito que a gente possa fazer dama já direto em D8. Porque essa dama tá vindo na grande diagonal depois. E ele não tem como, ele tem que sair daqui, ó. Vamos supor que ele venha para cá, ó. A gente tem... A gente tem... Eu ia falar pra gente montar. A gente pode montar aqui direto. Porque mesmo que ele pressione, querendo entrar nessa peça, a gente pode ou dar um tempo em G7, ou a gente pode dar um tempo em B2. Os dois defendem a peça. Por quê? B2 ele não pode atacar, a gente defende. G7 ele não pode atacar porque a gente defende também. Então, são duas defesas aqui. E aí é só a gente manobrar com essa dama, tirar ela da frente. Manobrar com ela para poder passar essa peça de C5, certo? Traz ela aqui para diagonal. Cria uma passagem para ela. Passando ali já está tranquilo. Então aqui nessa situação, se ele joga lá, a gente faz dama. Tá ocupando a grande diagonal, manobra, vai passar essa peça. Tranquilo, né? Se ele joga em C3, nós já... E se joga em D2? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer dama. Acredito eu aqui que... Da mesma forma, né? Ah, não. Aqui a gente faz em... Ah, pera aí. Eu tenho que dar uma pensadinha. Ah, aqui a gente pode montar nela, né? Por quê? Porque montado, a gente proíbe ele de pegar a grande diagonal. A gente proíbe a montada lá porque aí a gente pode dar um tempo, toma e troca. E se ele vier, por exemplo, para F4,
a gente vem na grande diagonal. Aqui ela está passando, e aí é só manobrar para essa passar, certo? Criamos uma peça passada. Então a gente está ocupando a grande diagonal e passando outra peça. Aí depois a gente passa essa. Vou voltar. Então ele não pode D2, que a gente monta. Ele não pode H4, que a gente joga lá. Ele só pode aqui, então, o G3. Aí a gente vai fazer dama em D8, né? O próximo lance nosso é F6. Mas aqui ele está fazendo a grande diagonal. E aí, propositalmente, a gente tem um tema, né? Que é o B6A5. Olha que legal. O que está acontecendo com esse B6A5? B6A5 está proibindo tudo. Por exemplo, se ele joga, mantém a diagonal aqui, ó, para 1, o A5 vem para C3. Toma 2 e D8 toma. Se ele joga para outro canto, o D8 vem para F6. H8 toma e A5 toma. Então, a gente expulsou ele da grande diagonal. Ele vai ter que jogar, vamos supor que B8. E aí a gente poderia ocupar a grande diagonal. E aí manobrar para passar essa peça de C5 depois. Certo? Aí não tem erro, né? Acho que aqui ficou clara a ideia. Então a ideia é a gente proibir ele. Então isso aqui é um teminha. É uma ideia que aí ele não tem casa para parar. E ele não pode entregar a peça que a gente toma 2. Então esse aqui foi um tempinho chave que a gente tinha. E a ideia principal aqui, que seria ele vir, a gente passar as peças, né? Então vocês viram aí que o lance chave é E7 para poder ter esse tempo de D8. Certo? Se joga em C7 não funciona. Vamos lá. Se joga em A5 já para inverter o tempo, não daria certo. Por quê? Se ele multa, a gente joga. Se ele vem no carreirão, aí a gente joga. Deu o mesmo tempo. Certo? Certo. Mas ele não ia montar. Ele ia dar um tempo. Ele ia jogar em H4. E aí o que a gente faz? Se a gente vem no carreirão, ele está montando antes, né? Vamos pensar para ver se ele pode montar. Não, ele não está montando, não. Aqui ele vai dar um jeito de tentar empatar. Ele joga lá. Ele joga lá. E aí ele vai ficar num perpétuo aqui, né? Como diria no xadrez. Se a gente voltar para lá, ele vem no carreirão. A gente não pode abandonar o carreirão. Se a gente vem para cá, por exemplo, ele monta. A gente tem que voltar e ele volta lá. Então ficou complicado, né? A não ser que tivesse nessa posição. Aí eu vou voltar. Vamos pensar. Se ele joga aqui direto, a gente não pode montar. A gente vai dar um tempo para cá. Por que para cá? Porque se ele avança, a gente consegue montar. E se ele sai, a gente consegue voltar lá. Então tá vendo? Por que o A5 não ganharia? Então cada lance tem que ter um propósito, né? Aqui teria uma ideia também de jogar em D8. Por que D8? Proíbe ele de jogar em C3 porque entrega 2. Mas D8 não presta. Vamos analisar aqui o motivo de D8 não prestar. Eu acho que é o mesmo, a gente joga em A5. Se sai com a dama, a gente monta. Ó. Foi pro carreirão, a gente monta. Travou, a gente volta. Pronto, mesma posição. Vou voltar. Se ele anda com a peça, a gente pode entregar a peça de A7 e vir pro carreirão. Pronto, empatamos o jogo. Então eu vou voltar. Então a gente já viu que não pode vir com a dama para cá, para A5 nem para D8. O lance certo é E7. E7 a gente elimina todas as ideias das pretas, né? Aqui, especificamente, às vezes não vai cair essa posição na sua partida, tá, pessoal? Esse curso de finais é para te dar uma bagagem de ideias, tá? De temas. Você vai
começar a ver o porquê. O que que nós estamos tentando fazer aqui, ó, que você buscaria na sua partida. O que que é? Proibição. Proibição, afinamento das variantes, entendeu? Aqui ele não pode montar, ele não pode vir para C3, ele teria poucas opções, ele não pode F2, ele só tem D2, G3 e H4, entendeu? Então a gente vai criando formas de atrapalhar o adversário. E aí eu estou mostrando isso para vocês detalhadamente, né? Para a gente poder compreender a posição, certo? Essas duas peças aqui criam, com a ajuda de A7 ali, um laço. Vocês viram ali no final, né? Ele jogando para G3, a gente fez dama. Ele veio para o carreirão, que a gente não pode entregar, porque ele toma cá do carreirão. Então a gente joga aqui, pronto. Temos um laço pronto ali para a dama morrer em B6 se ele ficar no carreirão. Ele tem que sair, a gente pega o carreirão, é nosso. Tranquilamente a gente vence essa partida aí, né? Assim, vai pro pé de ganso, né? Pé de ganso. É outra história. Bom, eu fico por aqui, eu acho que ficou longo aqui, eu tô fazendo mais devagar, bem detalhadinho, tentando explicar a posição pra gente esmiuçar um pouquinho, pra gente interpretar, entender o que tá acontecendo no tabuleiro, que é essa a ideia, né? E a gente pegar a ideia do tema. Beleza? Eu fico por aqui, eu agradeço a todo mundo que tá acompanhando, que tá curtindo, que tá compartilhando, que tá se inscrevendo e tá realmente se dedicando, beleza? Então, eu deixo meu joinha pra vocês e eu fico por aqui, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!